Olá, Lagoinha, paz do Senhor, que o Senhor te abençoe mais e mais, como é bom a gente estar junto. Eu quero te convidar a ficar de pé, quem está de pé continua. Cumprimenta uns 2, 3, 4 do teu lado nesse dia de vida, como é bom estarmos juntos. Fala para ele, diga para ele, você está no lugar certo, na hora certa. Vamos, fala, diga para ele, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E diga para ele, olha, quando esse culto terminar, seu cálice vai transbordar. Aleluia. Você pode aplaudir o nosso Deus, nós cremos nisso. Aleluia, aleluia. Ainda em pé no seu lugar, nós vamos orar, agradecer, louvar a Deus pela bênção da tecnologia. Você não sabe como eu me alegro em poder estar com você, como eu me alegro em poder estar aí agora juntos na Lagoinha, meditando na palavra de Deus, buscando aquilo que Ele tem para o nosso coração. Eu amo você e eu sei que cada um de nós estamos juntos aqui agora, buscando essa que é a vontade de Deus para o nosso coração e nos nossos dias. Vamos erguer nossas mãos, erga o mais alto que você pode, como um sinal de entrega. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pela tua poderosa palavra que é liberada nesse lugar. Toma o nosso coração aqui em Lagoinha, onde nós estamos, onde essa palavra chega. Pai, eu oro para que seja um liberar de vida, Pai, um divisor de águas. O nosso clamor é esse, que a palavra rema, a palavra revelada, a palavra que Satanás não consegue roubar da nossa vida, que não terá raízes fracas, mas fortes. Pai, que não será uma palavra abafada pelas circunstâncias da vida, mas florescerá em todo o tempo, em toda circunstância. Aleluia. Pai, eu ministro isso agora sobre cada um aqui nesse lugar. Você receberá da palavra da vida, você receberá da palavra que abre os nossos olhos, que muda o nosso caráter. Pai, no nome de Jesus, manda a tua palavra, envia agora no nosso coração como essa espada florescendo em nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Quem crê comigo, diga amém, amém. Vamos mais uma vez aplaudir o nosso Deus esse dia de vida. Glória a Deus, você pode se assentar. Deus é maravilhoso. Nós vivemos nos dias tão conturbados agora, nesses dias dessa grande batalha que tem acontecido diante daquilo que vem da Palestina, mas é importante você entender na palavra que eu tenho para você hoje, que nós oramos por Israel, é o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus não fala para debatermos a respeito de Israel, discutirmos a respeito de Jerusalém. A palavra é clara dizendo, você tem que orar. Fala para quem está do teu lado, ore pela paz de Jerusalém. Isso, a palavra de Deus é clara, para você orar pela paz de Jerusalém. Então Deus, o chamado de Deus para nós, a vontade dEle para nós é essa, ore pela terra que eu escolhi. Agora é importante você entender que Deus não só escolheu Israel e o seu coração Jerusalém, mas a partir de Jerusalém, por toda a terra. Então nós somos chamados, quem é chamado de Deus, dá glória a Deus aqui, nós somos escolhidos e eu creio com todo o meu coração, Lagoinha, há um despertamento no meio dos judeus, há um despertamento no meio dos árabes, há um despertamento haverá no meio dos muçulmanos, haverá no meio desse povo palestino, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, será revelado no meio de cada um deles, é o nosso clamor nesse dia. E quando nós vemos uma guerra dessa, é a palavra que eu tenho para você, nós precisamos entender um princípio bíblico. É o tema da minha palavra para você hoje. Jesus é o fim. Jesus é o fim. E a crise que muitas vezes eu e você passamos é porque às vezes nós não estamos nem no começo, ou não estamos, lógico, no fim, a gente está no meio. E quando você está no meio, é aquela situação. Vou dar um exemplo claro aqui. Se você é um adulto, você já passou pela adolescência. Quando você está na adolescência, né, você sempre ouve um adulto falando com você. Não, você ainda vai amadurecer, você ainda vai crescer. Existe uma crise quando você ainda não chega em um certo lugar. Mas deixa eu te falar, como é bom você e eu sabemos que já existe algo selado. Aleluia, já existe algo marcado, dá uma glória a Deus comigo, Lagoinha. Já existe algo determinado, Jesus é o fim. Vamos aqui nossas mãos, diga comigo, Jesus é o fim. Diga mais alto, Jesus é o fim. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 6, João, debaixo da revelação do Senhor, ele diz isso. Disse-me ainda o anjo do Senhor. Ele declarou o quê? Está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio
e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte, da água, da vida. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor por essa palavra dele para nós. Eu darei de beber gratuitamente. Olha o que o Senhor está dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio. E a palavra que eu dei para você, Jesus está dizendo: eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Como é bom nós entendemos isso, Lagoinha. Dele nós vimos e para ele nós voltaremos. Esse é o nosso lugar, no meio de conflitos como nós temos visto hoje, no meio dessa guerra de narrativas onde você tem absurdamente inadmissível uma realidade de pessoas que tentam proteger terroristas, tentam colocar um pensamento, uma ideologia que é completamente fora. E no meio de um caos de bombardeios, você fala: onde vai chegar? Onde vamos chegar? Nós entendemos que existe para tudo um fim. Existe uma realidade e Jesus está dizendo: sabe o fim? Sabe o fim? Eu sou o fim. Aleluia. Vou falar de novo. Jesus é o fim. Fala para uns três do teu lado: Jesus é o fim. Isso nós temos que ter guardado no nosso coração. Então, se Jesus é o fim, e a gente ainda não chegou no fim, significa que nós vivemos uma vida onde tudo passa. Pega o que eu estou te falando. O que você está vivendo hoje, se não é o fim, vai passar. Aleluia. Então, se você está vivendo um momento agora, que ele é maravilhoso, dá até vontade de orar. Falou: Senhor, não deixa isso aqui acabar, não. É ou não é verdade? Fala assim: ô Jesus, que coisa maravilhosa, me deixa aqui mais um pouquinho. Nossa, o dia podia durar mais. Mas também tem aqueles dias que você está andando e passando e o que você fala é o contrário. Jesus, acaba com isso logo. Senhor, vira essa página. Meu Deus, será que isso aqui não vai acabar? Eu tenho boas novas para você. Nós vivemos na dispensação onde tudo passa. Numa dispensação onde tudo passa. Isso tem que estar claro no nosso coração. Quando você vê na história, você olha, o Coliseu virou história. Você olha realidades de pessoas, você vê movimentos, você vê o Egito, virou história. Você vê o que acontece em tantos impérios babilônicos, você vê na Grécia, você vê em Roma, você vê tantos homens usados em um tempo, movidos em um tempo, mas hoje eles estão nos livros de história. Tudo passa. Por quê? Porque só Jesus, Ele é o fim. Tudo vai chegar a Ele. Dá um glória a Deus comigo aqui, Lagoinha. Tudo vai chegar nele. Tudo vai se prostrar diante dele. Todos vão se render diante dele. Falam glória a Deus comigo aqui. A enfermidade vai se render diante dele. As maldições vão cada vez mais se render diante dele. As nações vão se render diante dele. Governos vão se render diante dele. Dá um glória a Deus comigo aqui se você crê nisso. Aleluia. Você vê, por exemplo, a genealogia. Fulano nasceu, viveu, casou e gerou e tem um fim. Sempre vai e morreu. E morreu. Tudo passa. Tem um ditado popular que é muito forte. Diz isso, né? Não há mal que sempre dure, e nem bem que nunca acabe. Não há mal que sempre dure, e nem bem que nunca acabe. É como uma viagem. De repente você ouve lá no alto-falante ali: senhores passageiros, termina aqui a nossa viagem. Tudo passa. Mas se eu e você colocamos no nosso coração: Pai, esse momento que eu estou vivendo agora, esse momento que eu estou experimentando hoje, seja bom ou seja ruim, você coloca Jesus como fim. Você coloca Jesus como aquele que está sentado. Você realmente dá a Ele o trono. Você dá a Ele a palavra final. Você dá a Ele o governo. Deixa eu te falar, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Você pode aplaudir o Senhor, você crê comigo nisso? Vai cooperar, oh Deus! Como eu preciso, como nós precisamos entender e ter isso claro.
vai passar. Existem algumas situações na palavra de Deus. A tristeza de alguns fins. O final triste de realidades e de pessoas que não se comprometem em colocar Jesus como fim da sua vida. Eu estou aqui com você, Lagoinha, hoje, graças a Deus pela tecnologia, poder chegar aqui dentro da nossa casa, estar aqui direto com você, para te encorajar e te dizer, coloque Jesus como ponto final da sua vida. Não só como um ponto de início, mas como um ponto final na nossa vida. O que vai acontecer com aqueles, por exemplo, que o fim daqueles que não obedecerem o Evangelho do nosso Senhor Jesus? 1 Pedro 4,7 diz, 1 Pedro 4,7, o fim de todas as coisas está próximo. O fim das coisas está próximo. Portanto, vamos ler juntos em voz alta que ele fala, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Ele está dizendo, olha, o fim de todas as coisas, o fim de tudo que nós vemos. Quem pode imaginar ali, quem poderia imaginar naquelas famílias, nos kibbutz, nesses grupos judaicos, judeus, ali perto da região de Gaza, que aquele café da manhã seria o último café da manhã que aqueles pais tomariam com os filhos? Quem poderia imaginar que a rua que você está andando naquele dia seria a última vez que você ia passar naquela rua, ia cair uma bomba naquela rua, ia cair de um drone uma bomba naquele lugar? Nós vemos aqui claramente a palavra dizendo, as coisas estão caminhando para um fim, mas para você e para mim, Jesus é o fim. Pilatos se foi, Nero se foi, Faraó com as suas pirâmides e suas tumbas gigantescas se foi, Herodes se foi, a grande Jezabel se foi. E essa lista de pessoas que se vão, sejam pessoas de Deus ou não, elas se vão. E existe uma realidade de uma lista com um fim triste, quando você escolhe não temer a Deus. Esse é o fim de quem não teme a Deus. Jesus é o fim, ou o inferno é o fim. 1 Coríntios 6, 9, 10, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ele está mostrando o fim daqueles que escolhem não ter Jesus como o fim da sua vida. Eles vão para outro final, eles vão para outro local, eles vão viver outra realidade. Esses não vão estar no fim que é o Senhor Jesus. Apocalipse 21, 8, nós temos a palavra de Deus, ele fala, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o fim, presta atenção, o fim deles, outra versão diz isso, o lugar deles, o fim deles, será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a morte eterna, a segunda morte. Eu e você entendemos que tudo passa. Isso tem que ficar claro. Nada é para sempre. Tudo passa. Tudo vai ter um fim. Eu e você precisamos entender que se Jesus não se torna o fim da nossa vida, não só o início, não só o meio, mas o fim. Senhor, acabou essa estação na minha vida. Eu não sei o que tem pela frente, mas eu estou com o Senhor. Pai, eu não sei o que pode acontecer, mas eu estou contigo.
acabou esse tempo, acabou essa realidade, mas o Senhor está comigo. No vale da sombra da morte, no mais profundo abismo, no meio das bênçãos, dos mais altos montes, o Senhor está comigo, porque Jesus é também o fim. Ele declarou: eu sou o começo e eu sou o fim. Precisamos olhar Jesus nas estações de transição da nossa vida. Precisamos estar com Jesus nas estações de reset na nossa história. Precisamos olhar e nos prender a Jesus, não só na expectativa das coisas grandes e lindas que você vive, ou que Deus está te permitindo realizar, mas também na hora que Jesus fecha a porta e diz: chega, eu estou nesse fim aqui com você. Eu estou nessa interrupção desse momento da sua vida. Não tenha medo de encerrar ciclos na sua vida. Não tenha medo de reescrever histórias dentro do seu próprio legado. Davi passou por 3 unções em toda a sua caminhada. Moisés passou por 3 etapas claras de transformação para que ele chegasse onde chegou. José passou por 4 estações bruscas e poderosíssimas, onde tiveram início, meio e fim. Mas se Jesus está e você coloca Ele nesses fins, você vai viver a bênção do Senhor. E hoje, eu tenho essa palavra para você, Lagoinha. Hoje existem umas realidades que tem que ser fim, você tem que finalizar com elas. Coloque um fim hoje em muitas coisas na sua vida. Hoje pode ser o fim. Hoje pode ser para você o fim de muitas coisas. E eu quero, em Jesus, que é o fim, crer e liberar essas palavras para você. Que você vai viver coisas novas. Vou dizer de novo, você vai viver uma unção nova. O que Deus tem para a nossa geração, Deus tem realidades novas. Existem um romper, existem vestes novas que Deus quer colocar em você. Existe um anel novo que Ele quer colocar na tua mão, uma sandália nova. Quem crê nisso aqui? Existem ideias, revelação, criatividade, acesso. Entenda isso, Deus tem isso para nós. Deus é Deus do fim. Para novas realidades que Ele prepara para nós. Hoje eu creio, eu profetizo na sua vida. Hoje é o fim da sua tristeza. Fala para quem está do teu lado: hoje é o fim da sua tristeza. Erga a tua mão e fala: é o fim da minha tristeza. Em João 16, versículo 20, ele diz: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês, ela vai, em um determinado momento, se transformar em alegria. Fala amém comigo aqui, Lagoinha, você pega isso? A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando ela vê o bebê ali nascendo, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo menino. Assim acontece com você, Lagoinha. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, Jesus está dizendo, e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ninguém vai tirar de nós. Aleluia! Dá uma sacudida em quem está do teu lado e fala: é o fim da sua tristeza. Jesus está dizendo: eu morro, mas eu vou ressuscitar. É o fim de um momento, mas logo depois vem outra realidade. Eu sou o início. Mas entenda, a palavra que eu tenho para você, Ele é tanto o início quanto Ele é o fim. E o que Ele diz para os discípulos é: não prenda o seu coração na tristeza, na porta que fecha, na morte que chega, naquilo que é interrompido. Entenda, existe algo mais de Deus. Nós servimos um Deus eterno. Eu libero essa palavra e profetizo sobre você. Hoje também tem mais um fim na tua vida. É o fim do seu medo. Fala para quem está do teu lado: é o fim do seu medo. 1 João 4,18, no amor de Deus, no amor de Cristo, no amor onde nós estamos envolvidos pelo Espírito Santo, nesse amor do Pai, não há medo.
Pelo contrário, o perfeito amor manda embora, expulsa. Faz assim comigo, Lagoinha. Faz, ó, expulsa o medo, porque o medo não suporta. Aleluia! Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É o fim do medo. Se Jesus é o fim, ele vai gerar o fim do medo. Essas palavras que vêm no meu coração, eu preciso que você tome como um bálsamo na sua vida. É o fim da sua solidão. Chega de caminhar sozinho. Chega de pensar que não tem ninguém do teu lado. Chega de imaginar que não tem, que você está perdido nesse mundo. Chega de parar para pensar que esse negócio que Deus colocou na sua vida, hoje você não sabe o que fazer. Deixa eu te falar, o Espírito Santo está aí do teu lado para te iluminar, para te dar visão, para ampliar você. Eu oro para que você produza riquezas. Eu vou falar de novo. Deus, Ele te levanta para produzir riquezas. Deus te levanta para gerar possibilidades. Não há impedimentos em Deus. Ele está com você, você não está sozinho. Coloque um fim hoje no pensamento da solidão. Você não está sozinho, de uma vez por todas. É o fim de toda ordem de solidão na sua vida. Nós lemos claramente no Salmo 23, 4. Se você não souber esse versículo, você não é crente não, hein? O que ele fala claramente? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por que eu não vou temer mal algum? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Dá um grito de glória a Deus, Lagoinha. Nós pegamos isso, Jesus é o fim. E se Ele é o fim, nós temos nele poder para colocar fim à solidão, colocar fim ao medo, colocar fim à tristeza. Eu creio, eu quero muito que você pegue essa palavra, é algo tão pertinente para os nossos dias. Eu profetizo que é o fim dos seus complexos. Uma geração completamente enferma, doenças psicossomáticas, destruída internamente, de um nível de comparação, de um nível de busca de aceitação de terceiros, que não estão nem aí para você. De uma geração enferma em ver aquilo que não é verdadeiro e fazer daquilo uma verdade na sua vida. Hoje Deus vai te sarar de complexos. Deus te criou como Ele quis. Deus te formou da maneira que Ele sonha. Deus te deu o dom, o talento e te permitiu nascer onde você nasceu. Te permitiu passar por tudo que você passou. Ele nunca te deixou. Ele nunca te abandonou. Ele te ama. E Satanás quer que traumas e complexos travem você. E você viva esse fim, acabou. Daqui eu não vou mais. Eu tenho um bloqueio, eu tenho um limite. Hoje Deus vai te fazer um crente sem limite. Vou falar de novo. Deus está te fazendo um homem e uma mulher sem limites. Jesus falou, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Deixa eu te falar, a sua conta não é grande para Deus. O que te aflige não é grande para Deus. Não há um mar na sua frente, não é grande para Deus. Ele pode abrir esse mar na nossa frente. Eu posso ouvir uma minha Lagoinha, não é grande para Deus, porque o fim é Jesus. Jesus disse, eu sou o fim. Eu sou o fim. Uma vez houve uma discussão e uma pessoa falou assim, mas se Deus existe, por que tem tanto mal no mundo? Se Deus existe, por que tem tantas pessoas traumatizadas no mundo? E aí esse crente falou para essa pessoa que não cria em Deus, falou assim, então tira Deus. Tira Deus da conversa. Então quem que é o culpado então de todo o mal que existe? Quem é o culpado? Se você quer tirar Deus, você consegue entender ainda mais claro que é uma decisão que cabe a nós. Você hoje pode dizer que tudo aquilo que foi dito, amargurado e lançado, será quebrado sobre você.
toda essa redoma que tenta te prender e te amarrar. Essa é minha oração. Eu estou aqui hoje para te dizer, Lagoinha, seja quebrado hoje toda a ordem de complexos. Fala um amém comigo aqui se você crê. O salmista no Salmo 139, no verso 14. Olha a oração dele, vamos ler juntos? Ele disse: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Você, para viver o fim que Jesus tem, o fim que Ele é, o complexo não pode fazer parte. Eu creio na cura do Senhor. Você pode erguer suas mãos aí no seu lugar. Eu creio na cura de Deus sobre esse ambiente aqui agora. Eu creio na cura de Deus. Talvez na sua infância, na sua adolescência, ou meses ou dias atrás você sofreu algo que tem bloqueado, que seja quebrado isso em nome de Jesus. Absolutamente 100% de nós aqui estamos debaixo de uma graça, de um favor. Receba em nome de Jesus, que seja quebrado do nosso meio toda ordem que trava sonhos, que trava ministérios, que bloqueia uma família de florescer, que bloqueia homens e mulheres de cumprirem aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quebro isso nesse lugar agora, em nome de Jesus. Toda a ordem de complexos, porque para nós, o fim não é o que nos traumatizou, ou abusou, ou enganou. O fim é Jesus. Jesus é o fim. Você crê comigo? Fica em pé no seu lugar aí, para a gente parecer que está terminando aqui, Lagoinha. Vamos pegar comigo essa palavra. Quem está pegando comigo? Fala para uns 4 do teu lado, diga para ele: Jesus é o fim. Fala para ele: Jesus é o fim. Jesus é o fim. Aleluia! Jesus é o fim. É o fim da sua derrota. Sacode seu irmão, fala: é o fim da sua derrota, meu filho. Aleluia! Agora, quando fala o fim da sua derrota, você também tem que parar para pensar, né? Porque com o fim da vitória, toda vitória dura um tempo, depois tem outra guerrinha, né? Então, glória a Deus pela vitória, mas vai passar, porque nós já aprendemos que tudo passa. Tudo passa. Então, curte a vitória que você está vivendo, porque daqui a pouco tem outra guerrinha para você aí, chegando, batendo na porta. Vai chegar lá. Mas é o fim da sua derrota. Por quê? Isso é um selo eterno. 1 Coríntios 15, o versículo 57. Ele diz: mas graças a Deus, diga comigo, graças a Deus. Vamos gritar, Lagoinha, vamos lá? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele me dá a vitória por meio daquele que já viu o fim daquela batalha. Jesus é o fim. Jesus é o fim. Ele me dá a vitória a partir daquele que já está lá no fim da batalha que eu e você enfrentamos. Adore a Ele nesse dia. Entregue as suas ansiedades a Ele nesse dia. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, consumidos hoje. Ele está dizendo: eu vou aliviar. Jesus liberou essa palavra no meio de escribas, fariseus. Ele disse: eu sou. Quem vocês dizem que eu sou? Tentaram oprimir, debaixo de uma ordem que ele disse em volta de soldados, ele disse: eu sou. Homens caíram para todo lado, porque ele era, ele sempre será. Dá uma glória a Deus comigo, Lagoinha, se você pega isso. Ele era, ele sempre será. Jesus é o fim. E eu creio com todo o meu coração nesse dia, hoje, é o fim dos seus pecados. É o fim dos seus pecados. Romanos 6,14. É o fim do pensamento que o pecado tem domínio sobre nós. Ele diz, Romanos 6,14, vamos ler juntos? Ele fala: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Dá uma glória a Deus comigo. Aleluia, é o fim do pecado. Significa que não pecamos? Podemos pecar, mas o pecado não terá domínio sobre você. É o fim. O pecado não é maior que Jesus, Ele é o fim. Eu e você podemos dar um fim a uma vida de pecado. Podemos dar um fim a toda condenação de pecado. Você está pegando comigo, Lagoinha, em nome de Jesus?
1 Pedro 2:24, queria chamar, pastor, vem aqui, vamos estar junto aqui, vem o ministério de louvor, vem para cá, porque nós vamos adorar juntos, nós vamos agradecer a Deus, nós vamos dizer juntos, eu quero viver algo novo, faz meu coração viver essa realidade hoje, nós vamos cantar isso, Lagoinha. Então esse fim do pecado, fim do medo, fim das angústias, eu não quero viver o fim do inferno, o fim da condenação eterna, tudo passa, eu quero viver o fim que é Cristo, eu quero caminhar com Ele em todas as estações da minha vida, eu quero caminhar com Ele nos bons e nos maus momentos, fala um amém comigo aqui. 1 Pedro 2:24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que vivêssemos esse fim, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, por suas feridas nós fomos sarados. Fala para quem está do teu lado, você foi sarado. Você foi sarado. Eu quero te convidar a erguer as mãos o mais alto que você pode, o ministério de louvor. Vamos todos nos unir aqui hoje em oração, onde você estiver. Pense nisso agora, erga suas mãos o mais alto que você pode. Pense nisso agora. Será que você pode ouvir Jesus dizendo isso? Ei, eu sou o fim. Será que você pode ouvir Jesus dizendo, André, fique em paz, eu sou o fim. Esse tempo maravilhoso pode passar, eu estarei lá no final. Essa tribulação hoje que você está passando, vai passar, eu estou lá no fim com você. Jesus também é o fim de tudo aquilo que já arruinou a nossa vida. Tudo aquilo que destruiu a minha vida. O fim daquilo precisa ser Jesus. Nele eu sou restaurado. Nele eu sou renovado, eu sou sarado. Fala um amém comigo, Lagoinha. Erga suas mãos mesmo e comece a orar no seu lugar. Fala mesmo, Jesus, eu quero viver. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Comece a declarar mesmo, hoje é o fim das minhas derrotas. Hoje é o fim desse pecado na minha vida. Comece a dizer mesmo, hoje é o fim desse complexo, hoje é o fim dessa solidão, hoje é o fim desse medo, porque Jesus é o fim, hoje é o fim dessa tristeza, hoje é o fim dessa opressão. Eu creio que existe um final agora, onde Satanás não terá domínio sobre vós. Nós estamos aqui para dizer, é o fim, Jesus é o alfa, Jesus é o começo, mas ele diz, eu também preciso ser o fim na sua vida. E desse fim ele manda dizer para nós hoje, eu quero que você comece a viver algo novo, eu tenho preparado realidades novas, fecha a porta, finalize, entra na nova estação da tua vida, mergulha nessa nova unção que eu tenho para você, beba o vinho novo que eu tenho para você, fala um amém comigo, Lagoinha, eu quero viver isso, conhecer a Jesus como o fim do nosso pecado, e também ter Jesus como o começo de uma nova estação na nossa vida. Pega suas mãos, vamos orar, Pai, no nome de Jesus, levanta a mão mais alto que você pode, nós selamos essa palavra hoje, Jesus, o Senhor é o fim, não é Satanás que vai dizer, acabou, não é Satanás ou as circunstâncias da vida que vão dizer para nós, acabou, finalizou, o Senhor tem a palavra final, e o Senhor é o alfa, mas também é o fim, é o ômega, o Senhor é o fim, é o ponto determinante da nossa vida, e nós acessamos esse lugar agora pela tua misericórdia, cada um de nós aqui agora em Lagoinha, essa é a nossa oração, você acessará, você florescerá, você vai entrar em um novo tempo, fechando a porta, finalizando em Cristo, que é o fim, nós cremos, em nome de Jesus, aplauda o nosso Deus, vamos cantar, vamos adorar, eu quero viver algo novo, vamos adorar, Deus abençoe, Lagoinha.